Bom dia. Hoje a gente fala de pontos de máximos. Vamos falar de máximo. Vamos falar de mínimo. Tá? A gente vai falar do método do intervalo fechado. A gente vai falar de pontos críticos. Tá? É os pontos que, até agora, você precisa pensar o seguinte. Até agora tu está sendo preparado para construir algo assim bem interessante. Daqui a pouco, não nesta aula, a gente vai te dar uma função e você vai olhar para a função e você vai ter um monte de informações sobre a função. Você vai saber, por exemplo, onde que a função está crescendo, onde ela está decrescendo. Você vai saber se o gráfico dela vai ter um comportamento mais ou menos assim, que é uma abertura para baixo, ou se ele muda de comportamento para deixar assim, para ter uma abertura para cima, tá? Esse tipo de comportamento a gente chama de concavidade, tá bom? Concavidade para baixo ou concavidade para cima, tá? Você também vai ter totais condições para encontrar quem é esse cara, esse ponto P, tá bom? Esse ponto P, ele é um ponto de máximo nessa região aqui, tá? Você vai ter totais condições para achar esse ponto Q. Esse ponto Q é um ponto de mínimo, ok? Você também vai ter totais condições para saber se essa função, se ela vai embora lá para cima, ou se ela está indo para mais infinito, se ela está indo para menos infinito, tá? Você também vai ter condições de saber se vai acontecer coisas do seguinte tipo. Imagina que você tem aqui uma reta vertical, você tem aqui uma reta horizontal. Você vai conseguir perceber se o seu gráfico tem um comportamento assim. Se o gráfico vai tender a uma certa reta, tá? Esse tipo de comportamento a gente chama de assíntota, tá? Você vai conseguir saber também se de repente acontece coisas assim. Também é uma assíntota. Todas essas coisas a gente está sendo preparado para fazer isso, tá bom? Vai ter uma prova, como eu já disse para vocês, vai ter uma prova em que eu só vou te dar uma função e vou te fazer um monte de perguntas. E essas perguntas é tudo o que nós estudamos, absolutamente tudo. Eu vou te perguntar domínio, imagem, eu vou te perguntar até onde essa função vai, se o limite vai para mais infinito, para menos infinito, o que acontece com a função se eu me aproximo de um certo ponto, então eu vou querer limites laterais, tá? Eu vou querer saber se a função é crescente ou decrescente, então eu vou estar olhando para a derivada dela. Eu vou te perguntar os pontos de máximos e mínimos, então você vai ter que analisar a derivada dela. Então, tudo que você estudou será necessário, tá bom? Apesar de nós estarmos fazendo assim, aula, prova, 2 semanas de aula, depois prova, nós estamos treinando. Essas coisas não serão esquecidas. Daqui a pouco eu vou pegar todos os conteúdos e vou dizer agora, tudo que nós aprendemos, a gente precisa agora. Tudo bem? Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho desses máximos. Vamos pensar o seguinte. Se eu tiver um ponto, suponha que você tenha uma função f que sai de um certo intervalo i e a imagem nos reais, tá? E que p pertencente ao domínio dessa função, tá bom? Um cara que está no domínio seja um ponto de máximo. Ponto de máximo de f. O
que você acha que significa isso? Eu dizer que um cara que está no domínio é ponto de máximo de F. O que você acha que isso significa? Pode dizer. Oi? Que esse ponto, a maior imagem que a função alcança é nesse ponto. Tá? E se eu disser que esse ponto de máximo ele é máximo local, o que você diria? Que pode ser que quando você estiver longe desse ponto P, talvez a função alcance um valor mais alto ainda, mas ali perto daquele ponto P, o maior é ele. Tá? Então vamos escrever isso matematicamente. Vamos pensar, olha. Suponha que esse aqui seja o domínio da função, tá? Esse aqui é o ponto P. Vamos supor que aconteça isso aqui. E aqui nesse ponto P, você observa que nesse ponto P, se esse aqui é o gráfico da função, nesse ponto P é a maior imagem da função, tá? Aqui perto. Mas claramente, nessa região bem aqui, olha, a imagem é mais alta. Tá bom? Então, esse carinha aqui a gente vai chamar de máximo local. Ok? Da mesma forma, esse aqui, ó. Esse ponto Q e esse ponto S. Olha, não sei se vocês conseguem perceber, mas o S, ele é um ponto de mínimo, mas ele não é o ponto mais baixo. Esse Q aqui parece ser mais baixo, tá? Então, esse aqui é mínimo local, esse aqui também é mínimo local. Tudo bem? Então, escrevendo isso em forma matemática, então, se P é ponto de máximo local, isto significa que existe um delta maior que zero, tal que se x pertence ao intervalo p menos delta, p mais delta, o que eu quero dizer com isso? Se eu caminhar um pouquinho para o lado direito, caminho a mesma quantidade para o lado esquerdo, tá? Caminhar um pouco para o lado direito é P mais delta. Caminho um pouco para o lado esquerdo é P menos delta. Então, eu estou olhando para esse intervalo aqui, ó. Dentro desse intervalo, ninguém tem imagem superior à imagem do ponto P. Tudo bem? Então, é isso que eu quero escrever, ó. Então, se o x estiver nesse intervalo, então, a imagem do x tem que ser menor ou igual que a imagem do P, porque o P é o ponto de máximo. Ficou claro isso? Tá? Analogamente, podemos pensar para mínimo local. Então, como seria mínimo local? Vamos pegar aqui o ponto S, tá? Para o ponto S. Como seria? Então, existe um delta, eu vou chamar de delta linha, já que eu já coloquei delta aqui, tá? Existe delta linha maior que zero, tal que se o x pertencer ao intervalo S menos delta linha, S mais delta linha. O que é isso? Eu estou olhando aqui para o S, eu vou caminhar uma quantidade de delta linha para o lado, então vai ser S mais delta linha, e uma quantidade de delta linha para aqui para o outro lado. Então, S menos delta linha. Então, dentro desse intervalo, aqui nesse intervalo, ninguém tem imagem menor que a imagem de S.
O S é o ponto de mínimo, tá? Então, se o x está nesse intervalo, então a imagem do x sempre é maior ou igual que a imagem do S, porque o S é o ponto de mínimo. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Então nós já sabemos o que é um ponto de máximo e um ponto de mínimo local. Mas e se a ideia for global? Tá? E se for global? O que eu quero dizer com isso, global? Se eu te disser que a função tem um ponto de máximo global, significa o quê? Que essa é a maior imagem que a função alcança em todo o seu domínio. Ninguém ultrapassa esse ponto. Tudo bem? Pode ter outros pontos que sejam iguais a ele? Sim ou não? Sim. Tá? Mas esse é o máximo. Tá? Se eu disser mínimo global, ninguém ultrapassa ele para baixo. Tudo bem? Agora, se eu disser assim, ó, a função tem máximo global e mínimo global, o que isso significa? Em termos de limitação, o que significa? Que essa função ela é limitada. Ela tem um teto e ela tem um piso. Beleza? Ela não passa do máximo e nem passa do mínimo. Ela fica em uma faixa. Me dá um exemplo de uma função que tem máximo global e mínimo global. Seno, cosseno. Me dá exemplo de uma função que não tem máximo nem tem mínimo. Tangente. O gráfico da tangente vai embora para cima e vai embora para baixo. Me dá exemplo de uma função que só tem mínimo. Bora? Vocês sabem? O garoto do 9º ano sabe. Uma parábola, se você tem uma função quadrática de concavidade para cima, ela tem um ponto de mínimo. Quem é o ponto de mínimo? Tem nome esse ponto de mínimo. É o vértice. Me dá um exemplo agora de uma função que só tem máximo. A própria parábola, só inverte ela. Coloca o sinal do coeficiente do x², coloca negativo, aí a concavidade dela vai ser para baixo, então ela tem ponto de máximo. Ficou claro? Tá? Então, nota que vocês já sabem essas coisas. Só tem que perceber. Tá? Me dá um outro exemplo de uma função que não tem máximo nem tem mínimo. Oi? Quem? Função afim. Não tem máximo nem mínimo. Agora eu vou mudar. Me dá exemplo de uma função que ela não tem mínimo, mas ela é limitada por baixo. Ela não tem mínimo, mas é limitada por baixo. Não, logaritmo não. Exponencial. A função exponencial. O gráfico da função exponencial, como é que é? Suponha que você tenha exponencial decrescente. Ela é assim, né? Ela não é decrescente? Ela tende a zero. Ela vai chegar no zero alguma hora? Não. Ela tem mínimo, então? Não tem mínimo, porque ela sempre está decrescendo, certo? Sempre decrescendo. Mas ela passa do zero? Não, então ela é limitada. Entendeu? Então ela é limitada pelo zero, limitada inferiormente, não é superiormente, é limitada inferiormente. Mas não tem mínimo. Beleza? Então comecem a pensar nisso, tá? A função exponencial, ela não tem mínimo, mas eu vou te lembrar daquele problema que eu disse para vocês aqui. Eu falei assim, suponha que eu vou caminhando em direção a essa parede e todo movimento que eu faço, os meus passos serão o seguinte. A primeira movimentação, eu vou movimentar a metade do caminho, tá? A segunda movimentação vai ser movimentar a metade do que está faltando.
A terceira movimentação vai ser movimentar a metade do que está faltando. Eu perguntei para vocês, eu chego na parede? Não. Eu nunca vou chegar na parede, ok? Mas eu posso chegar na parede tão perto quanto eu queira, tá? Se alguém disser assim para mim, eu quero que você chegue na parede a uma distância menor que 10 centímetros, vou conseguir chegar? Vou. Menor que 5 centímetros, vou conseguir chegar? Vou. Menor que 1 centímetro, vou conseguir chegar? Vou. Mas eu chego na parede? Não. Entendeu? Então, quando você me diz, é possível ele chegar em algum valor, esse gráfico, ele pode chegar em algum valor, se esse valor for positivo, sim, ele chega em todos os números positivos. Ele só não chega no zero. Tá? Mas no limite, a resposta é zero. Ok? Tá bom? Mas não vai ter um mínimo. Por que não vai ter um mínimo? Porque se tu me perguntar assim, chega no 0,001, eu vou dizer sim, chega, e eu te mostro quem é esse cara. Aí a pergunta é, esse cara é o mínimo? A resposta é não, porque ele chega em qualquer número entre o 0 e o 0,001. Entendeu? Ele sempre vai passar de qualquer número. Tá bom? Então, qualquer número positivo que você pensar, ele vai chegar nele e passa dele. Tá? Demora a acontecer isso, mas sempre vai acontecer. Tudo bem? Ficou claro? Diga. 1 sobre x quadrado. Como é o gráfico dela? Eu acho que é assim, né? Limitado por baixo. O limite dela, quando vai para o infinito, é 0. Dos dois lados. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Diga. 1 sobre x? 1 sobre x. O gráfico dela é uma coisa assim. Certo? E uma coisa assim. Ok? Então, nós dizemos aqui desse tipo de gráfico que... Aqui não está tocando, tá? Só um erro de desenho. Não toca. Nós dizemos que o eixo X ele é uma assíntota horizontal. O gráfico tende ao eixo, nunca chega. O eixo Y é uma assíntota vertical. Se você calcula o limite pela direita, vai dar mais infinito. Pela esquerda, dá menos infinito. Mas nunca toca. Tudo bem? A pergunta é, ela é limitada superiormente e inferiormente? Tu só pode pensar isso restringindo o domínio dela. Porque vamos pensar na imagem dessa função. Essa função, ela vai para mais infinito. Então, a imagem vem desde o mais infinito e também vai para menos infinito. Então, tu pode incorrer no erro de pensar assim, a imagem dela é de menos infinito a mais infinito. Não, não é. De menos infinito a mais infinito, porque ela nunca dá zero. Entendeu? Então, tu pode dizer que a imagem dessa função é todos os reais menos o zero. Ok? Agora, tu pensas assim, ela está limitada de alguma forma? Está, se tu restringir o domínio. Se tu pensares assim, eu só quero olhar para números positivos. Bem, se tu olhares só para números positivos, então o gráfico, ele está limitado pelo zero. Ele não chega no zero. Aí tu pensa assim, quero olhar agora só para números negativos. Então você esquece esse lado. Olhando só para números negativos, ela é limitada assim. Ela é limitada superiormente pelo zero. Ok? Ela não passa do zero. Tudo bem? De forma global, ele não é limitado. Pergunta, qual é seu nome? Gabriel. O Gabriel está perguntando, essa função tem máximo e tem mínimo? O que vocês acham? Não tem máximo e nem mínimo. Tá? Agora vamos limitar o domínio dela. Só usando positivos. Tem máximo? Não. Tem mínimo? Também não. Ela é limitada, mas ela não tem mínimo. Entendeu? Usando só negativos. Tem máximo? Não. Tem mínimo? Também não. Ela é limitada por cima. Ok? Mas não tem máximo nem mínimo. Compreenda que máximo e mínimo são valores que a função precisa alcançar. Existe um conceito matemático chamado de ínfimo e supremo. A função não precisa alcançar o supremo e nem alcançar o ínfimo. Não vou falar de ínfimo e supremo, vou chamar de cota só. Cota superior e cota inferior.
Vamos pensar, uma cota é alguém que está fixando, não deixando ultrapassar aquele valor. Tá? Então você pode pensar que essas funções elas têm um teto. Pelo lado esquerdo ela tem um teto e pelo lado direito ela tem um piso, que não deixa ela passar. Tá? Só pensa assim. Mas máximo e mínimo ele precisa alcançar. Não alcança aí. Tudo bem? Então, nem toda função vai ter máximo, nem toda função vai ter mínimo. Tá? Então, não pensem que sempre vocês vão conseguir alcançar, sempre vai conseguir calcular. Não, nem sempre. Nem sempre vai existir. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver os conceitos. Então, olha, isso que está escrito aqui é justamente o que já comentei para vocês, tá? Olha aí um exemplo de um gráfico. Nesse caso aí, você tem o máximo que alcança em C, você tem o mínimo que alcança em D. O conceito de máximo local e mínimo local, tá? Isso aqui tudo eu escrevi para vocês. E vem o teorema de Weierstrass, tá? O teorema de Weierstrass vai nos dizer o seguinte. Aí vai entrar os conceitos que a gente precisa, tá? Se a função for uma função contínua, definida em um intervalo fechado, tá? Então, essa função assume valor máximo absoluto e mínimo absoluto. Esse não é um resultado que a gente prova aqui para vocês, tá? Precisa ralar um pouquinho para provar, não é o nosso intuito. Então, o teorema de Weierstrass vai nos garantir a existência de máximo e mínimo. Vamos só pensar intuitivamente. Então, olha, se f é contínua, definida em um fechado, então atinge máximo e mínimo, tá? Olha para cá. Suponha que você tenha aqui o domínio da sua função, tá? Aqui seja A, aqui seja B, tá bom? Você sabe quem é A e quem é a imagem do A, tá? Suponha que a imagem do A seja esse ponto aqui. Você sabe quem é B, quem é a imagem do B. Suponha que a imagem do B seja esse ponto aqui embaixo. Tá bom? O que é que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo, esse aqui é o nosso f de A, tá? Esse aqui é o nosso f de B. Ele está nos dizendo que essa função f é contínua. Se é contínua, a definição intuitiva de continuidade significa o seguinte, que se eu quiser desenhar o gráfico dessa função, é possível eu sair desse ponto e chegar nesse ponto sem tirar o giz do quadro. Tudo bem? Imagina que esse quadro ele é infinito para cima, infinito para baixo, tá? Ele não está parando aqui. Suponha isso. Então, na hora de desenhar o gráfico, tá? Não importa como é o comportamento dele, não importa se ele sobe muito, tá? O certo é que uma hora ele vai ter que descer, porque eu não vou tirar o giz do quadro. Uma hora ele vai descer e uma hora ele vai chegar aqui. Tá bom? O que o Weierstrass provou é que não importa como é o comportamento dessa função no meio do caminho, tá? Se ela é contínua, então o gráfico dessa função nesse intervalo, ele atinge um valor máximo e atinge um valor mínimo. Tudo bem? Tá? Observa que o teorema de Weierstrass, ele não te ensina como calcular esses caras. Ele só te garante a existência desses caras. Ok? Ele diz, acontece, o negócio vai dar certo. Agora, quem é o cara? Não sei. Tudo bem? Ficou claro? Ele garante que tem. Quem é, não diz quem é. Tá? Então, olhando só aqui para o desenho, você enxerga que esse aqui seria o ponto de máximo e esse aqui seria o ponto de mínimo. Tudo bem? O ponto de máximo e mínimo, eles podem estar nos extremos ou pelo meio do caminho. Não importa. Tá? Eu sei que eles existem. Beleza? Muito bem. O outro resultado que nós temos é o teorema de Fermat.
Tá aí o teorema de Fermat. O Fermat era um advogado, era um cara do direito. Aí você sabe que antigamente não tinha muito as distinções das áreas, né? As pessoas gostavam de estudar tudo, ficavam estudando um monte de coisa. Assim como vocês gostam de ficar estudando cálculo, né? Porque vocês precisam de cálculo na área de vocês. Quando vocês formarem, vocês vão continuar estudando cálculo, não vão? Vão, deixa de graça. Vocês vão continuar estudando cálculo. Então, o Fermat, graças ao Fermat, que era um cara do direito, ele descobriu esse resultado. É um resultado de cálculo, tá? Olha a descoberta do Fermat. Ele descobriu o seguinte, que se por acaso você tiver uma função que é diferenciável, então, olha, ele é um cara do direito que estudou diferenciabilidade. Ele não estava estudando só leis, tá? Então ele percebeu o seguinte, que se a função é diferenciável em um ponto do domínio dela, tá? E se esse ponto por acaso for um ponto de máximo ou de mínimo local, então a derivada nesse ponto dá zero. Olha a descoberta do cara, tá? E vamos pensar aqui. Olha o que o Fermat faz. Se você tem uma função definida em intervalo AB, tá? E você tem um x0 pertencente a esse intervalo AB, se x0 é máximo ou mínimo, então f' de x0 é zero. É isso que o Fermat provou. Quer ver como vocês poderiam, como simples alunos de engenharia, ter a mesma ideia do Fermat? Porque é genial? É, mas é fácil. É fácil o negócio. Vamos pensar. Pensa comigo. Eu vou colocar um gráfico qualquer aqui. Qualquer não, vou colocar um gráfico de uma função que seja derivável, tá? Vou colocar esse gráfico aqui. Tá aí. Pelo que o Fermat descobriu, a gente precisa olhar para os pontos onde seja o máximo ou mínimo, certo? Foi isso que o Fermat descobriu. Então vamos olhar para esse ponto, que é de máximo, esse ponto, que é de mínimo, e esse ponto que é de máximo. Tá? Olha para esse ponto de máximo, tá bom? Antes desse ponto, como é o comportamento da função? Ela é crescente. Então a taxa de variação dessa função é o quê? Positiva. O que isso significa? O que é taxa de variação? É a derivada. Então quer dizer que a derivada antes desse ponto é o quê? Positiva. Tá? Vocês já sacaram isso. Vamos ver agora depois desse ponto. Depois desse ponto, como é o comportamento da função? Decrescente. Então a taxa de variação é o quê? Negativa. O que é taxa de variação? É derivada. Então a derivada é negativa. Olha o que vocês e Fermat percebem, que se eu for caminhando daqui até chegar a esse ponto, a derivada sempre é positiva. Ok? Depois que eu passo desse ponto, a derivada agora é negativa. A derivada passou de positiva para negativa. É natural que você pense que no ponto ela é o quê? Zero. Entendeu? Então, o teorema só não é de vocês porque vocês não nasceram antes. O Fermat nasceu primeiro que vocês. Poderia ser de vocês esse teorema, né? Tinha que provar, né? Ok? Deu para entender a ideia? Tá? Então, vamos para esse ponto. Vamos pensar. Antes desse ponto, a função não é decrescente? Sim ou não? Taxa de variação? Então, derivada negativa. Depois desse ponto, a função é o quê? Crescente. Taxa de variação? Positiva. Então, a derivada é
Positivo. Então, a derivada passou de sinal negativo para positivo. Entre o negativo e o positivo, quem é que está lá? O zero. Ok? Então, a suspeita inicial já é clara. A derivada no ponto tem que ser zero. Beleza? E essa é uma das chaves do cálculo. É uma das chaves, assim, incríveis. Vamos provar agora que o resultado de Fermat realmente está correto. Vamos lá. Vamos demonstrar isso. O que a gente precisa provar? A gente precisa provar que a derivada no ponto, que esse ponto é máximo ou mínimo. Quero provar que essa derivada é zero. Então vamos assumir que o ponto é máximo ou mínimo, tá? Vamos escolher o que vocês querem. Máximo. Então pronto. Suponha que x0 é ponto de máximo. Tudo bem? O que significa o ponto ser ponto de máximo? Significa que perto do ponto, o quê? Não tem nenhuma imagem que passa dele, correto? Então, isso significa que existe delta maior que zero, tal que se o x pertencer ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, teremos que o f de x, se o f de x0 é máximo, então o f de x tem que ser menor ou igual que f do x0. Tudo bem? É isso que a gente sabe. Tá. Agora eu quero provar isso. Quero provar que a derivada é igual a zero. Tá? Então vamos escrever isso. Queremos provar que a derivada no x0 é zero. Tá? Isso que eu quero provar. Então, provar isso, você concorda que é a mesma coisa que provar? Que é equivalente a... O que é a derivada no x0? O que é a derivada? A derivada é um limite, certo? Então, que limite é esse? Limite de x tendendo a x0. X tendendo a x0. F de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Tá? Então, provar que isso é zero é equivalente a provar que esse limite aqui dá zero. Certo? Tudo bem até aqui? Tá. Como é que eu provo que um limite dá um certo número? Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que um limite existe? Calculo os limites laterais. Eu calculo os limites laterais. Se os limites laterais existirem e forem iguais, então o limite existe. Beleza? Então vamos calcular os limites laterais, né? Então vamos calcular os limites laterais. Vamos lá. Então, que limite lateral que eu vou calcular? Isso, vamos calcular aqui limite de x tendendo a x0 pela esquerda.
f de x menos f de x0, x menos x0. Pensa comigo. Olha lá, eu estou indo pela esquerda. Pela esquerda são valores que são menores do que x0, tá? Então eu vou riscar isso aqui. Eu vou marcar aqui o x0, tá bom? Vou marcar o x0. Eu estou indo pela esquerda, estou indo aqui por esse lado, beleza? Lembra que dentro desse intervalo acontece isso, certo? Como isso se trata de limites, então eu tenho que chegar bem perto do x0, concorda? Chegar muito perto do x0 significa então que eu já consegui entrar nesse intervalo. x0 menos delta, x0 mais delta. Tudo bem? Eu estou indo pela esquerda e já estou dentro desse intervalo, tá? Observa. Se eu estou indo pela esquerda, eu já entrei nesse intervalo, já acontece isso. Concorda? O f de x já é menor ou igual que o f de x0. Tudo bem? Então eu já sei, olha. Essa parte de cima, esse cara é menor ou igual que esse cara. Então qual o sinal que vai dar aqui em cima? Vai dar uma coisa negativa ou zero. Tudo bem? Porque o f de x, ele é menor ou ele é igual ao f de x0. Se ele for menor, vai dar negativo. Se for igual, vai dar zero. Então eu sei que isso aqui de cima é menor ou igual que zero. Tudo bem? Tá? Vamos olhar agora para a parte de baixo. Eu estou indo pelo lado esquerdo. E pelo lado esquerdo significa que o x é menor ou maior que x0? Menor. Então x menos x0 é o quê? Negativo ou positivo? Negativo. Então esse carinha aqui de baixo é menor que zero. Beleza? Esquece por enquanto o igual aqui. Tu terá aqui uma divisão de sinais iguais. Vai dar o quê? Tu não me faz passar vergonha. Divisão de sinais iguais. 6º ano. Dá o quê? Dá positivo. Ok? Então, esse limite, ou ele vai dar um valor positivo, ou ele vai ser zero. Então, esse limite aqui é maior ou igual que zero. Ficou claro? Tá? Deixa isso aí. Agora eu vou apagar esses detalhezinhos aqui. Tá bom? Já sei disso. Agora, vamos calcular o outro limite lateral. Limite de x indo para x0 pela direita do f de x menos o f de x0, x menos x0, certo? Eu te pergunto, isso aqui de cima vai mudar de sinal? Não vai? Porque eu estou aqui, ó. Eu estou dentro desse intervalo. Dentro desse intervalo sempre acontece isso. Então, em cima, continua sendo uma coisa menor ou igual que zero. Certo? Porque o f de x é menor que f de x0. Beleza? Se eu pego esse cara e passo para lá, vai ficar f de x menos f de x0 menor ou igual que zero. Tudo bem? Tá? Agora, eu estou me aproximando pelo lado direito. Me aproximar pelo lado direito é pegar valores que são maiores do que x0. Valor que é maior do que x0, então vai ser x menos x0, vai dar um valor positivo. Então esse cara aqui de baixo é positivo. Tudo bem? Esquece por enquanto o igual.
você vai ter uma divisão aqui de sinais diferentes. Vai dar o quê? Negativo. Só que pode acontecer o igual. Então, a resposta é: esse cara é menor ou igual que 0. Tudo bem? Vamos continuar. O Fermat nos disse, projeta lá no slide, por favor. O Fermat nos disse que a função é diferenciável no x0. Significa que a derivada no x0 existe. O que é a derivada existe? Significa que esse limite aqui existe. Se esse limite existe, significa que os limites laterais também existem e são iguais. Ok? Então pensa comigo. Um limite que é maior ou igual que 0. O outro é menor ou igual que 0. Então, quem eles têm que ser? 0. Sacaram a parada? Então, o cara do direito viu isso, e ele viu esse negócio direito, né? Ele viu direitinho. Então, portanto, f' de x0 é 0. Incrível, né? Incrível. E olha a grandiosidade do resultado do Fermat. A grandiosidade do resultado do Fermat é o seguinte: que se eu te der qualquer função agora e disser, esse cara é ponto de máximo, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a função, tu vai derivar a função, e a derivada tem que dar quanto naquele ponto? 0. Entendeu? É isso que você tem que fazer de agora em diante. Tá? Então, se tu queres caçar na função quem são os pontos de máximos e mínimos, a primeira coisa que tu vais fazer é saber onde a derivada dá 0. Se a derivada dá 0, não quer dizer que é máximo ou mínimo. Não quer dizer. Pode ser. O que o Fermat descobriu é que se for máximo ou mínimo, a derivada dá 0. Ele não descobriu que se a derivada for 0, então é máximo ou mínimo. Ok? Até porque esse resultado está errado. O contrário não é verdade. Tá? O que está correto é, se for máximo ou mínimo, a derivada dá 0. Diga. Um caso que a derivada dá 0 e não é nem máximo e nem mínimo, né? Que pergunta? Que pergunta? Eu vou te dar um gráfico aqui. Eu vou te dar uma função. Vou te dar uma função aqui, f de x igual a x ao cubo. Tá? Então vamos pensar num caso em que eu tenho uma função que eu derivo, a derivada dá 0, mas não é máximo e nem mínimo. Derivada desse cara. Que é a derivada do x ao cubo? 3x ao quadrado. Onde é que essa derivada dá 0? Quando é que isso aqui dá 0? Se o x for 0, né? Se x é 0, f' de 0 é 0. Detalhe, 0 não é máximo, nem é mínimo. Exato. O gráfico da função x ao cubo é uma coisa assim. Ok? No 0 não é máximo e nem mínimo. Tá? Então, quando você pega as funções, deriva iguala a 0, pode estar achando máximo e mínimo? Pode. Mas tu pode estar achando um monte de coisas que não é. Tá bom? Mas já é um caminho. Beleza? Muito bem, muito bem. Então a descoberta do Fermat é maravilhosa, né? Se é maravilhosa, a gente treina. Né? A gente treina. Vamos lá. De cabeça. Vocês já estão safos com derivação.
Determine onde a derivada das funções abaixo anulam. Primeira função, f de x igual a seno. Onde é que a derivada do seno anula? O que é que tu tens que fazer? Tu vai pegar a função e vai derivar. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Tu já fizeste de cabeça, nem pegou caneta, nada, já sabe. Onde é que o cosseno dá zero? Onde o cosseno dá zero? No π sobre 2. Onde mais? No 3π sobre 2. Aí tu continua girando. Lá em cima de novo, aqui embaixo de novo, lá em cima de novo, aqui embaixo de novo. Quantas vezes isso vai acontecer? Infinitas vezes. Então, se eu te perguntar onde a derivada do seno anula, você pode dizer em infinitos pontos. E os pontos são esses. Quais? π sobre 2, tá? Deixa eu anotar aqui. Então, olha, se a tua função é f de x igual a seno de x, a derivada dela é cosseno de x. Onde é que o cosseno dá zero? F' de x é zero em x igual a π sobre 2, tá bom? Vou colocar aqui o ciclo trigonométrico, só para você lembrar que vai dar zero aqui, aqui e todas as voltas que passarem por esses pontos, certo? Esse aqui é o π sobre 2. Como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Nono ano. Bora. Quanto é esse tamanho aqui? Não é meia volta? Então é só pegar esse e somar π. Certo? Como é que eu faço para retornar para cá? Soma π de novo. Como eu faço para retornar agora para cá? Soma π. Tá? Então quer dizer que a tua resposta é π sobre 2 mais k π, com esse k sendo inteiro. Ok? Se o k for 0, π sobre 2. Se o k for 1, você está aqui embaixo. Se o k for 2, volta para cá. Se for 3, aqui. 4, aqui. Ok? Tudo bem? Então aqui estão todas as respostas. Tá? Muito bem. Próximo exemplo. Essa vocês fazem de cabeça. Vamos lá. Onde que a derivada do logaritmo dá zero? Quem é a derivada do logaritmo natural? 1 sobre x. Onde é que 1 sobre x dá zero? Blasfêmia agora. Não. Onde é que 1 sobre x dá zero? A gente já discutiu isso agora há pouco. Onde que 1 sobre x dá zero? Não dá zero. Ok? Então a derivada do logaritmo não dá zero. Tá? E isso já não parecia óbvio para vocês? Se eu tenho f de x igual a logaritmo natural de x, vamos pensar. Pensa comigo. Olha lá. O gráfico do logaritmo, ele não é uma coisa assim? Sim ou não? Ele não é sempre crescente? Tem ponto de máximo? Tem ponto de mínimo? Mas o Fermat não disse que, né, que é nos pontos de máximos e mínimos que dá zero? Então é natural, de certa forma, você já começar a pensar, olha, se der a derivada zero, já tenho certeza que não é porque é máximo ou mínimo, porque aqui não tem máximo e mínimo. Tudo bem? Pega a derivada disso. Não é 1 sobre x? A derivada. Coloca o gráfico aqui da derivada. É uma coisa assim, né? E uma coisa assim. Tá bom? Essa parte aqui faz sentido para essa função? Não, porque o logaritmo e o domínio são valores positivos. Então, o gráfico da função derivada dessa função é só isso aqui.
Não tem essa parte. Tá? Pensa comigo agora. Isso aqui, olhando só para a derivada, não é sempre positivo? Sim ou não? Faz muito sentido ser sempre positivo. Por quê? A taxa de variação é positiva. Isso significa que a função ela só cresce. Beleza? Mas tu não tem a impressão que o crescimento do logaritmo ele vai meio freando? Sim ou não? Parece que ele cresce muito rápido e depois ele vai freando esse crescimento. É porque a derivada dele, a taxa vai ficando cada vez menor. Não faz sentido as coisas? Faz muito sentido. Eu só vou te pedir uma coisa. Isso aqui é tão interessante e tão empolgante que tu não pode te empolgar muito. Porque senão tu vai querer largar a engenharia e ser professor. Não esquece, tu vai ser rico. Tá? Engenheiro fica rico, professor continua sendo professor. Tá? Então não inventa. Tá? Não cai nessa tentação. Seja que nem um Fermat. Estude matemática nas horas vagas. Tá? Vamos lá. Próximo exemplo. Essa é fácil, né? M de x, olha lá a função. M de x igual a menos 3x² mais 6x. Lembra que você decorou para você fazer as provas de vestibulares, fazer o Enem, fazer a prova lá do ensino médio, lá do primeiro ano do ensino médio, no primeiro bimestre logo, o professor pediu para a gente determinar o x do vértice, o y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Y do vértice é menos delta dividido por 4a. Se tu esqueceu aquele menos, já era. Te ferrou, né? Mas tu precisa disso? Não, porque tu sabe cálculo agora, ok? Só precisa saber derivar. Se tu sabe derivar, acabou. Porque olha aqui, tá aqui a função. O que foi que o Fermat disse pra gente? Ele falou que se tiver ponto de máximo ou ponto de mínimo, nesse ponto a derivada é 0. Olha para esse cara. Isso aqui não é uma função quadrática? Sim ou não? Concavidade para onde? Para baixo. Então é uma coisa assim. Certo? Deriva esse cara. A derivada desse cara é quanto? 6x mais 6. Certo? Derivada desse... Só que faltou negativo, né? Aprendeu, né? Então, menos 6x mais 6. Tá bom? Essa derivada. Onde é que essa derivada dá 0? Se o x for 1, x1, m' de 1 dá 0. Mas, então quer dizer que nesse carinha aqui, olha, acontece no 1. Mas o que é o 1 desse ponto? É o... É o x do vértice. X do vértice. Aí você vai lá, mas será mesmo? Aí você pega, quem é o B? O B é 6. Quem é o A? Menos 3. Menos 6. 2 vezes 3, 6, negativo. 6 dividido por 6 é 1. Olha! Então tu nunca mais decora isso. Porque tu não precisa. Tu já sabe derivada. Inclusive, alguns de vocês gostam de ter uma renda extra, né? Aposto que tem uns de vocês que dão aula particular. Aí quando vai dar aula particular para o menino lá do ensino médio, quando calcular o vértice, aí o menino vai dizer, professor, qual é a fórmula mesmo do x do vértice? Aí tu fala assim, é só derivar, menino. Aí vai lá, deriva com ele. Então pronto, então tu já sabes como fazer as coisas. Vamos lá, próximo. Vamos para a sétima. A sétima é mais bonita. Né? Sétima nós temos ali um cosseno hiperbólico. Tá?
Então, Q de x igual ao cosseno hiperbólico de x. E eu coloquei aí que é um cosseno, é aquela soma de exponenciais, né? Tá bom? Esse é o nosso cosseno hiperbólico, tá? Vamos derivar? E vamos descobrir se a derivada zero em algum ponto, tá? Vamos lá, derivada do cosseno hiperbólico. Como é que deriva mesmo isso aqui? A derivada da exponencial é a própria exponencial. E a derivada dessa exponencial? Menos essa exponencial. Dividido por 2. Quem é esse cara? Quem é esse? Esse é o seno hiperbólico, né? Então, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Que bonitinho, né? Tá? Muito bem, então. Esse negócio de ficar decorando, derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Tem um menos lá. Nas funções hiperbólicas não tem o menos. Tá bom? Não tem esse menos. Tá? Muito bem. Onde é que isso aqui dá zero? Quem tem que ser o x para dar zero isso? Vai? Quem é? Qual é a resposta? Zero. Se o x for zero, se for zero não vai dar 1? Se for zero não vai dar 1? 1 menos 1, zero. Aí tu vai, 1, aí... Por que não fechou a prova? Não sabe por quê. É zero, x é zero. Muito bem. Então vamos avançar. Vou deixar esses exercícios aí. Se der tempo, o término da aula, a gente volta neles, tá? Ainda temos aí mais 3 questões. Tem uma função cúbica, tem uma função racional e tem um produto de um polinômio com uma exponencial. Então, olha, esse Gabriel, né? Gabriel? Esse é o exemplo que você perguntou, onde você tem uma função que é derivada da zero e não é máximo e o mínimo. É justamente a pergunta que você fez. E pode acontecer de você ter função em que tenha máximo, tenha mínimo, mas a derivada não é zero. Ou a derivada não existe. Tá? É esse exemplo aí da função modular. Então, olha para cá. Suponha que você tenha essa função. Tá? Esse aqui é o gráfico da função modular. Tá? O gráfico da função modular tem um bico aqui. Lembra quando nós definimos derivada? E eu cheguei a mencionar para vocês que todas as vezes que você tiver bicos no gráfico, aquele ponto não é derivável naquele ponto. Tá? Porque a derivada ela precisa da suavidade do gráfico. Não tendo suavidade, perde a derivabilidade. Tá? Vamos pensar, olhar, já que a derivada é um limite, vamos pensar se aqui existe a derivada no zero. Tá? Será se a derivada dessa função no zero, será se ela existe? Dessa função? Vamos pensar em termos de limite. Já que limite, para eu saber se o limite existe, basta eu olhar os limites laterais. Então pensa aqui comigo. Se eu olhar pelo lado direito, isso aqui não é a função identidade? Sim ou não? É a função identidade. Quanto é a derivada da função identidade? Derivada da função identidade? 1. Então, se eu venho pelo lado direito, a derivada dessa função pelo lado direito no zero está dando 1.
Tá bom? Eu estou indo pelo lado direito, tá? Eu estou usando essa notação para dizer que eu estou pensando no limite pela direita, tá? Agora vamos pensar pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo seria a derivada da menos identidade, né? Esse aqui é o menos x, certo? Quem seria, então, a derivada pela esquerda no zero? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Menos 1. Tudo bem? Então, olha, o limite pela direita está dando 1, pela esquerda está dando menos 1. Então, o limite, esse limite aqui, não existe. Ficou claro? Tá? Não vão confundir, ó. Estou indo pela direita, está dando 1, mas eu estou indo pela direita pensando na derivada e não na função. Na função, indo pela direita, está indo para 0. Indo pela esquerda, está indo para 0. Mas em termos de taxa de variação, essa função tem taxa de variação constante, que é 1, e essa função tem taxa de variação constante, que é menos 1. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, essa função não é derivável no zero. Pergunta: tem ponto de máximo essa função? Não. Tem ponto de mínimo? Tem. Então quer dizer que o Fermat está errado? Então, por que isso aqui não se aplica a Fermat? Porque o Fermat disse que se for ponto de máximo ou de mínimo, a derivada dá 0. Por que nesse aqui a derivada não está dando 0? Na verdade, a derivada nem existe aqui. Porque o quê? Que limite? Não é isso. O Fermat afirmou uma outra coisa. Projeta lá, para vocês verem onde é que está o erro. Vamos olhar. Está lá o teorema do Fermat. O que é que está faltando obedecer do teorema do Fermat para que a gente explique esse problema? Não. A função não é diferenciável no x0. Em outras palavras, a função não é derivável no x0. Está faltando isso. Aqui no nosso exemplo, a função não é derivável no zero. Então, o teorema de Fermat tem duas hipóteses. Uma, a função tem que ser derivável. Outra, nesse ponto tem que ser máximo ou mínimo. Entendeu? Não basta ele ser só máximo ou mínimo. Se for máximo ou mínimo a derivada dá 0, não garante. Pode ser que ela não seja derivável nesse ponto. Se não for derivável, eu não vou conseguir detectar nada. Tudo bem? Tá? Então, por isso que não se aplica aqui o teorema de Fermat. Tá? Muito bem. Então, vamos definir uma coisa. Depois que o Fermat fez essa descoberta, aí deu-se nomenclatura para as coisas, tá? Então, a nomenclatura é a seguinte: um ponto ou um número crítico, isso vai depender muito. Vai ter livro que vai dizer número crítico, outro vai dizer ponto crítico, tá? De uma função f é um número c no domínio da função, tal que a derivada dá 0 ou a derivada não existe. Você olha para a função. Deriva a função naquele ponto. A derivada deu 0. Então você diz, então esse cara é ponto crítico. Tá? A derivada não existe? Beleza, então esse ponto também é ponto crítico. Só isso. Que tipo de ponto crítico é esse? Não sei. Tá? Só estou te dizendo que ele é ponto crítico. Aqui, nesse gráfico dessa parábola, esse ponto é um ponto crítico. No gráfico dessa aqui, esse ponto é um ponto crítico. Tá? Nesse ponto crítico é derivável e é ponto de máximo. Esse ponto crítico aqui não é derivável, mas é ponto de mínimo. Tudo bem? Tá? Então, para ser ponto crítico, basta a derivada ter dado 0 ou não existir. Isso é ser ponto crítico. Beleza? Diga.
Tu estás perguntando se existe uma função que tenha um ponto crítico e que esse ponto é máximo, e que nessa mesma função tenha um ponto crítico e esse ponto é mínimo, mas nesses dois pontos ela não é derivável. Foi isso que você perguntou? Um desses pontos não é derivável e o outro é. É isso? Sim, existe. Exemplo. Esse, aplicando o módulo. Vamos fazer. Vocês gostam de inventar as coisas, né? Pergunta boa. Vamos lá. Vou pegar essa função. M de x igual a menos 3x² mais 6x. Tá bom? Vou pegar essa função. Vamos esboçar o gráfico dela? Quais são as raízes dessa função? Vamos pegar as raízes dela. Vou colocar 3x em evidência. Aqui vai ficar menos x. E aqui vai ficar 2, certo? Tá certo, né? 3x vezes menos x dá menos 3x². E 3x vezes 2 dá 6x. Quero saber onde que isso aqui dá zero. Bem, isso aqui dá zero no x igual a 2, né? E x igual a 0. Então, esses dois são as raízes da função. 0 e 2. Tá bom? Vamos pensar no gráfico agora. Sabe por que eu gostei da tua pergunta? É porque é assim que eu faço a prova. É assim que eu faço a prova. Tipo, ela pensou assim, será que existe uma função que dá para fazer assim, assim, assim? Eu sempre me pergunto. Deve existir. Aí eu fico, vou colocar isso na prova. É assim que eu faço. Então, vamos lá. Então, ó, tá aqui o gráfico. As raízes é 0 e 2, tá bom? A concavidade é para baixo, então o gráfico é uma coisa assim, tá? Uma coisa assim o gráfico dela, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Considere a função f de x igual módulo da m de x. Vou aplicar o módulo nela, tá? Quando aplicar o módulo nessa função, teremos o seguinte gráfico. Olha como é que vai ser o gráfico dela. Certo? Esse vai ser o gráfico dela. Tá? Esse gráfico, esse ponto, é um ponto de máximo. E ela é derivável. Tá bom? Esse ponto é ponto de mínimo, não é derivável. Tem um bico. Entendeu? Então é exatamente o que tu pediu. Tá? Então é uma função que tem um ponto de máximo, que é derivável nesse ponto, a derivada vai dar 0. Nesse ponto é ponto de mínimo, só que a derivada não existe. Tudo bem? Tá? Ficou claro? Deu para entender, pessoal? Então, é possível sim você pegar funções e ficar modificando ela, tá? Geralmente essas funções a gente constrói assim, ou você aplica módulo nela, ou você junta gráficos. Pega um gráfico aqui, pega um outro gráfico juntando, que é o que a gente chama de função definidas por partes, tá? Muito bem. Vamos continuando. Então, olha só. Então, nós já sabemos agora... Projeta lá, por favor. Então, nós já sabemos agora o que é um número crítico e o que é um ponto crítico, tá? Então, agora a gente pode achar os pontos críticos dessas funções, tá? Então, a primeira a gente não vai fazer, que é uma função quadrática, a gente já sabe. É se eu derivar igual a 0, a gente vai achar o x do vértice, tá? Então, não tem mais graça.
Vamos fazer a letra A5? Vamos fazer A5? A terceira, vocês lembram a derivada do arquisseno? Eu não lembro mais. É 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado? É isso? Eu não lembro mais, ia ter que fazer do zero ela. Vamos fazer a quinta. Então, a quinta, p de x igual ao logaritmo natural de x sobre x quadrado. Vamos fazer essa. Quero saber os pontos críticos dessa função. Nota, é uma função bem estranha, tá? Estou fazendo um quociente de logaritmo com um polinômio. Não tenho a mínima ideia de como é o gráfico dessa função. Mínima ideia, tá? Vamos derivar ela. Que regras vou usar para derivar essa função? Regra do quociente, né? Derivada do logaritmo é o quê? 1 sobre x. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, que vai ficar x à quarta, tá? Olha, dá para simplificar aqui. Então, vai ficar a derivada da função vai dar x menos logaritmo natural de x vezes 2x dividido por x à quarta. Dá para simplificar x, né? Então, a derivada de p é igual a 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x ao cubo. O que é que a gente está procurando mesmo? O que é que a gente está procurando? Não é os pontos críticos da função? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Igualar a zero, tá? Vamos lá. Então, estamos em busca dos pontos críticos. Então, tem que fazer isso aqui. P' de x igual a zero. Tá? A sua P' de x é isso aqui. Então, é 1 menos 2 vezes o logaritmo natural de x sobre x ao cubo. Tá? Isso aqui é igual a zero. Muito bem. Como é que eu resolvo essa equação? Como resolve? Como vocês fariam? Vai. Vai. Como vocês fariam? Como? Faz isso. Não. Bora. O que faz? Não. Não, é um passo tão simples que eu me recuso a fazer. Não vou fazer. Vocês sabem o que tem que fazer. Não. Pode, mas não vai ajudar. Não vai ajudar. É claro que não. Não é possível. Diga. Como é seu nome? Sara. A Sara acabou de salvar a gente. Se o x ao cubo está aqui, olha para o x ao cubo. O x ao cubo pode ser zero?
Não, porque se fosse zero, ele nem estaria aí. Concorda? Então ele não é zero. Se ele não é zero, eu pego ele e passo para lá, multiplicando. Uma coisa vezes zero dá o quê? Mas olha aí. Então pronto. Então ficou 1 menos 2 logaritmo natural de x igual a zero. Pronto. Agora é com vocês. Continua. Eu tenho que achar o x. Vai. Sara, me ajuda. Bora, Sara, ajuda logo. O que faz agora? Oi? Passa o log para lá. A Sara está falando, ora, passa o log. Tá tão simples assim. Então, olha lá. Então, vai ficar 1 igual 2 logaritmo natural de x. E agora, Sara? Eu tô contigo agora. Vai. O que você faz? O que você falou? Tem hora que dá vontade de dizer, tira o nome dele. Vai. Passo 2. Se não é o 1, é o 2, né? E agora? Bora? Meio é igual ao logaritmo natural de x. Como resolve isso? Equações logarítmicas. Vocês aprenderam isso no primeiro ano do ensino médio. Se não aprenderam, está lá no livro. Deveria ter aprendido. Eu falei isso para vocês já. Bora. Vai. Próximo passo. Bora. Definição de logaritmo. Como é que faz? Enquanto eu estou apagando aqui, você me diz o que tem que fazer. Já. Vai. Isso. A base do logaritmo aqui é e, certo? A definição de logaritmo me diz que a base elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Certo? Então, x é igual a e elevado a meio, que é a raiz do e. E acabou. Ok? Esse é o ponto crítico. Raiz de e. Tá? Vamos ver. Então, qual é a nossa função? A nossa função é logaritmo de x sobre x quadrado. Nossa f de x é igual log de x dividido por x ao quadrado. Tá aí, ó. Esse é o gráfico da nossa função, tá? Eu vou fazer aqui distorções no gráfico, só para vocês enxergarem melhor as curvaturas, tá? Tá bom? Então, distorcendo o gráfico, olha a distorção que eu estou fazendo aí, ó. Observa. Esse tamanho aqui é 1. Do zero até o gráfico é 1. E esse tamanho daqui até aqui é 0,1. Tá bom? Então eu fiz a distorção aí. Tá? Nós achamos... Deixa eu diminuir aqui. Tá. Nós achamos a raiz de e. Vou marcar a raiz de e. X igual SQRT E. Olha lá quem é a raiz de E. Perceberam? Eu achei exatamente o ponto de máximo dessa função. Não tinha a mínima ideia de como era o gráfico, mas fazendo as contas, eu sei que esse é o ponto crítico. Garante que ele é máximo ou mínimo? Não. Não garante. Mas eu já sei que ele significa alguma coisa. Nele a derivada dá zero. Ok?
Mas eu sei que todos os pontos de máximos da derivada dá zero, os pontos de mínimos da derivada dá zero, desde que a função seja derivável nos pontos. Tá? Então, esse carinha aqui é zero, a derivada nele. Tá bom? Muito bem. Deixa eu colocar a derivada dessa função aqui, f' de x. Tá aí a derivada dela. Vou tirar aqui a raiz de. Olha a derivada dessa função. É esse gráfico vermelho. Tá bom? Nesse gráfico vermelho, observa. Aqui, onde toca, é o raiz de e. Antes do raiz de e, o gráfico da derivada não está acima do eixo x? Sim ou não? Então quer dizer que a derivada é positiva? Derivada positiva significa o quê? Que a função é crescente. E não é isso que está acontecendo com a função? Ela é crescente antes do raiz de e. Depois do raiz de e, que é exatamente onde está aqui a mãozinha, o cursor aí, depois da raiz de e, a derivada não está abaixo do eixo x? Então a derivada é negativa, então a função tem que ser decrescente, que é justamente o que acontece com a função. Beleza? Não é incrível isso? Imagine, se coloque agora no lugar de Newton e Leibniz descobrindo essas coisas aí. Imagina, os caras não têm GeoGebra, tá? Não existe isso. Não existe computação, nada disso. E os caras sacaram. Cara, basta eu pegar a função, derivar, analisar o sinal e eu vou saber onde ela é crescente ou decrescente. Agora, imagina esses caras agora tentando convencer a humanidade que isso está certo. Só de tu chegar na tua casa, explicar para o teu vizinho, mostrar o GeoGebra, ele já vai dizer, tá doido. Agora tu imagina no tempo de Leibniz e Newton, eles tentando explicar essas coisas. É difícil a aceitação, né? Porque tu não sabe como é o gráfico dessa função aqui. Imagina, como que você vai esboçar o gráfico disso aqui? Não dá, né? E eles é que estão descobrindo a ferramenta de como fazer isso. Entenderam? Eles que perceberam isso, tá? Então essa é a grandiosidade da coisa aí, tá? Vamos então para o método do intervalo fechado. Nós temos ainda 15 minutos, só lembrando que amanhã nós temos uma aula de exercícios. Aqui ficou 4 horas, não foi, Milk? Só me confirma, por favor? Acho. Tá, então amanhã, confirmada a nossa aula de exercícios aqui, às 4 horas, vai ser gravada, vai ser transmitida, e não esqueça que é opcional, tá bom? Não é obrigatório você estar aqui, tá? Mas tu vem. Tu vem. Tu vem estar, tá? Então a gente vai fazer vários exercícios, vamos pegar todos os conteúdos que a gente viu até agora, exercícios que vão te ajudar bastante para fazer a prova, tá? Mas atenção, tu não tem que esperar essa aula para tu estudar. Já era para tu ter estudado um monte de coisa. Tu vai chegar em casa e tu vai fazer um monte de exercícios. Beleza? Vamos lá, para o método do intervalo fechado. Então, olha o que nós temos agora. Método do intervalo fechado é, de fato, uma receita de bolo. Tá? Tá aí a receita do que tu tens que fazer, passo a passo. Vamos lá. Para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua em um certo intervalo fechado, agora sim eu vou te dizer como achar quem são os caras. O que tu tens que fazer? Primeiro passo, encontra os valores críticos da função no intervalo aberto. Tu pega a função deriva igual a zero. Ok? Esse é o primeiro passo. Quem são os pontos críticos? Beleza? Segundo passo, encontre as imagens dos extremos. Quem é o valor do A, quem é o valor do B. Terceiro passo, você vai analisar qual deles é o maior e qual deles é o menor. E acabou. Esses são os passos, tá? Então vamos fazer exemplos? Vamos pegar exemplos bem simples. Eu não coloquei exemplos bem simples. Vamos pegar a primeira. Tem um número fracionário ali que vai atrapalhar. Olha lá. A primeira, f de x é igual a x ao cubo
menos 3x² mais 1, o intervalo é menos meio e 4, tá? Esse é o intervalo. Deixa eu colocar a receita aqui. Olha a receita lá. O que tem que ser feito? Encontre os valores críticos, tá bom? Tem que ir atrás primeiro disso. Vamos fazer isso. Então, tá aqui tua função. Quem são os valores críticos? Como é que faz? Deriva é igual a 0. Então, a derivada dessa função. Quem é a derivada dessa função? 3x² menos 6x só. Percebeu como tu já faz as coisas com facilidade? É porque tu já sabe, tá? Já tá safo. Agora tu quer saber a derivada disso. Derivada dessa função, tá? Então, quando é que isso dá 0? 3x² menos 6x. Quando é que isso dá 0? Coloca aqui o 3x em evidência, tá? Fica 3x, vai ficar x menos 2, isso é igual a 0. Esse produto está dando 0. Quando é que esse produto dá 0? Quando um deles é 0, certo? Então, x0 ou x2. Tudo bem? Então, esses são os pontos críticos. Te pergunto, esses dois caras estão nesse intervalo? Sim ou não? Sim. Porque aqui é menos meio, certo? Então, 0 e 2 está aqui nesse intervalo. Então, vamos pegar. Eu tenho menos meio. Eu tenho o 4. Eu tenho o 0 e o 2. Então, menos meio, suponha que isso aqui seja o 1. Então, aqui o 1, aqui o 2. E aqui o 0. Tá? Então, precisa analisar esse cara, esse e esse. Eu tenho que ver quem é a imagem desse, quem é a imagem desse, desse e desse. Ok? Depois que eu calcular as 4 imagens, eu vejo qual é o maior, quem é o menor. E acabou o problema. Tá? F de 0 dá 1. Tudo bem? Então eu já sei que esse aqui vai dar 1. F de 2. Substitui aqui. 2 ao cubo dá quanto? 8. 2 ao quadrado. 3 vezes 4. 8 menos 12. Menos 4. Com mais 1, menos 3. Pega o 4. 4 ao cubo. 64. 4 ao quadrado. 16 vezes 3. 64 menos 48. Bora, te vira. 16. 16 com mais 1. 17. Vamos para o menos meio agora. Ah, pessoal, esse aqui eu não sei fazer de cabeça. Nem eu. Vai. Esse aqui, ao cubo, dá menos 1/8. Menos 3 vezes... Esse aqui é o quadrado, dá 1/4. Então vai ficar 3/4. Mais 1. O certo é que tu tens o quê? Uma coisa que vai dar negativa e tu vai ter que somar com 1, certo? Então vai ser alguém que vai ser menor que 1. Concorda? Tu precisa saber quem é esse cara? Não, ele é menor que 1. Todos os caras aqui. Mas ele vai passar do menos 3? Não, não vai passar do menos 3, certo? Então eu sei que é um cara que está entre 1 e o menos 3. Então eu já sei que eu não vou nem precisar dele. Ok? Porque ele não é o menor e nem é o maior. Quem é o maior deles? O 17. Esse é o máximo global. Quem é o menor deles? O 2. Esse é o mínimo global. Deu para entender? Então, nem sempre você vai precisar fazer toda a conta. Se você já perceber, esse cara vai estar pelo meio do caminho, já descarta ele. Pega outro. Entendeu? Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos fazer a terceira. Quando faltar 2 minutos, você me avisa, por favor. Terceira. Então, g de x é igual a x menos
logaritmo natural de x. Isso no intervalo, nesse intervalo, tá? E elevado a menos 1, e. Ok? E é aquele número 2,7 alguma coisa. E e elevado a menos 1 é 1 sobre esse número. Tá bom? Vamos derivar. Derivada de g. Quanto é a derivada de x? É 1 menos. E a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Eu quero saber onde é que essa derivada dá zero. Certo? Então você pega 1 menos 1 sobre x igual a zero. Passa esse cara para lá. 1 é igual a 1 sobre x. Quem é o x? 1. O 1 está nesse intervalo? Sim ou não? Sim, o 1 está nesse intervalo. Então tem 3 números para você analisar aí. O e elevado a menos 1, o 1 e o e. São os 3 que você precisa analisar. Então, vamos calcular o f de 1 sobre e, que é esse cara, tá? F não, g, né? É o quê? No lugar do x, 1 sobre e, menos, no lugar do x, 1 sobre e. Mas eu vou colocar e a menos 1, que vai ficar mais fácil. Quanto é que dá isso aqui? A resposta? Não. Menos 1. O que é que o logaritmo faz? Ele não pega o expoente e joga para frente? E o logaritmo de e é 1. O expoente não é menos 1? Então vai dar menos 1. Só que já tem um menos bem aqui. Vai ficar 1. Então a resposta vai dar 1 sobre e mais 1. Tá bom? Vamos g de 1. Substitui aqui. Vai ficar 1 menos logaritmo natural de 1. Quanto é o logaritmo natural de 1? Logaritmo natural de 1 é 0. Tá? Não esqueçam. Logaritmo de 1. Quem é esse cara? Eu não sei. Aí, e elevado a esse cara tem que dar 1. Quem é esse cara? Ah, é 0. Tá? Então dá 0. Então a resposta aqui deu 1. Tá bom? Vamos calcular o último agora, que é o e. G de e. Então vai ser e menos logaritmo natural de e. Vai ficar e menos logaritmo natural de e é quanto? 1. Então estão aí os 3 números. Esse e esse. Qual deles é o maior? Ok. Qual deles é o maior? Qual deles é o menor? Aí fica difícil se vocês não sabem quem é o e. E se vocês são viciados em calculadora. O e, né, vamos aproximar, 2,7. Tá? Tá bom? Então aqui, você tem 1 dividido por 2,7. Aí você aproxima mais ainda, está dividido por 2. É meio. Então, 1 mais meio. 1,5 aqui. Tá? 1,5. Anota aí. Esse cara aí é perto do 1,5 lá. Tá? Isso aqui, o e não é 2,7? Eu não estou tirando 1 dele? Então está perto do quê? Do 1,7.
Então esse cara aqui está perto do 1,7. Tá bom? E esse aqui? É 1. Ainda vai pensar nesse? Não, né? Então esse aqui é o menor e esse aqui é o maior. Beleza? Então tu já sabe quem é o máximo e quem é o mínimo. E o outro tu descarta. Ficou claro? Então, o método de intervalo fechado é isso. É uma receitazinha. É você pegar a função, é você derivar a função, igualar isso a zero, você acha os pontos críticos. Primeiro, cuidado. Esses caras que tu achaste, ele está dentro do intervalo que você está estudando? Essa é a pergunta que tu tens que fazer. Porque tu deriva aqui e iguala a zero. Tu achou o 1. Será que eu vou precisar usar o 1? Só uso se ele estiver no intervalo dado. O problema que nós fizemos aqui agora há pouco. Derivamos, achamos 3 caras, né? Aliás, 2 caras. O 0 e o 2. Será que eu preciso usar os 2 caras aqui? Só uso se eles estiverem dentro do intervalo exigido. Como estão, vou usá-los. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, estudem. Especialmente pontos críticos dessa aula, tá? Pontos críticos dessa aula. E não esqueça, amanhã, às 4 horas, a gente fará uma revisão, tá bom? Bons estudos, bom descanso. Tchau, tchau.